de hoje. Esse capítulo longo, difícil, que a gente consiga extrair alguma coisa aqui para a nossa realidade, e isso nos seja bênção na nossa caminhada de fé e na nossa vida como servos na nossa comunidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não sei com quem que eu estava falando outro dia, mas Dom João vem para o Brasil com a família real em 1808. 1808. Aí o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, ao de Portugal e Algarve. E aí, quando Dom João volta, fica Dom Pedro, e aí vai. Aí a gente começa a entrar na história, né? A nossa história começa a andar um pouco mais para frente. Então, o Brasil é uma história bem tardia, assim, né? Frente a séculos de história da cultura ocidental, da Europa, sei lá, da China, da Índia, que são culturas também milenares, a gente tá muito atrasado, no sentido que a gente é novo. Atrasado não, né? A gente é muito novo, a gente é um adolescente no nosso país. Então, toda essa narrativa que a gente está vendo aqui nesse livro, ela, assim, ela não diz respeito a nós, né? Tudo isso aqui acontece, está acontecendo, e quando o Brasil entra no cenário, quando a gente começa a se desenvolver e tudo mais, todas essas coisas já aconteceram. E o que acontece é que reflexos de todas elas vêm para o Brasil ao mesmo tempo. Isso é uma coisa meio interessante. Ao mesmo tempo. Então é embaçado, assim, é difícil. Nosso país é bem diferente de tudo isso que a gente lê, mas eu acho que tudo isso aqui, como reflete aqui na gente, é importante para a gente refletir. Bom, eu olho para esse capítulo aqui de hoje, irmãos, e eu penso assim, que esse mundo ocidental mergulhado no cristianismo, e ele fica mergulhado por toda a Idade Média, aos poucos ele vai, a gente falou de Agostinho, a gente falou de São Tomás de Aquino, a gente está chegando no final da Idade Média e está chegando na Idade Moderna. O que está acontecendo é que o mundo está vendo que os engessamentos que a igreja produziu estão sendo rompidos e o mundo está saindo para fora. E a igreja, que por tanto tempo dominou todas as coisas, não consegue mais fazer isso. E o contraponto à igreja da Idade Média e ao domínio da igreja na ciência, na cultura, na teologia, em tudo, é o humanismo, que começa ainda dentro da Idade Média, com o Renascimento, com a Renascença. Então, eu grifei 4 coisas aqui na página 131. Se você quiser abrir seu livro, acompanhar comigo, na página 131. Algumas coisas interessantes para a gente pensar. Primeiro delas, na página 131, é que, olha só, primeiro ponto aqui, ó, havia um renovado interesse no mundo presente. Havia um renovado interesse no mundo presente. Ou seja, numa realidade da igreja dominando o mundo na Idade Média, tudo que diz respeito ao mundo era do diabo. E agora, no humanismo, o mundo está despertando interesse e a sociedade está querendo conhecer o mundo, apesar da igreja dizer não. Cara, isso aqui é renascimento, tá? Isso aqui é a Idade Média.
para a idade moderna. Mas fala uma coisa para mim. Você já viu gente que passou a vida na igreja e de repente se liberta e vai conhecer o mundo? Você já viu gente que viveu oprimida dentro de algum sistema religioso e aí quando sai, cai da fé porque não conhecia o mundo? Não é interessante que essas pessoas tenham uma experiência que está presente na nossa cultura, uma realidade presente na nossa cultura desde a Idade Média? Eu acho muito louco isso aí, né? Mas por um momento, é isso que está acontecendo, tá? A sociedade está com um interesse muito grande nesse mundo presente aqui, coisa que a igreja não deixava, porque para a igreja só valia a pena o mundo espiritual, o mundo por vir, o mundo transcendente e essas coisas todas. A segunda coisa que o livro chama atenção é que essa ênfase no mundo secular, no mundo natural, né, instigou em muitas pessoas a sensação de que a humanidade é autônoma. Essa descoberta do natural e esse abandono dos dogmas religiosos faz com que a pessoa tenha essa sensação de autonomia. O que é autonomia? Rogério, você é o único com a câmera aberta. O que é autonomia? Já que está com a câmera aberta, você é o azarado que pode me responder a pergunta. É bem por aí. Se a gente for para o grego, o Rogério, autonomos. Nomos é lei. E autos é o pronome autos, é um pronome pessoal, né? Eu. Autonomos, eu formulo as minhas próprias leis. Ninguém manda em mim. Ninguém impõe sobre mim uma lei. Eu sou autônomo. Eu mesmo crio as regras da minha vida. Então, é toda essa sociedade que vem saindo de séculos de normatização da igreja, com seus dogmas, com as suas regras impostas sobre toda a sociedade, há uma sociedade agora dizendo: eu posso escrever a minha própria lei. A liberdade do homem, a dignidade do homem. Aí ele cita aqui um filósofo, Pico della Mirandola. Muito legal, vocês leram aqui na página 132? Ó, que bacana o que ele diz. Assim, bacana dentro dessa perspectiva, né? A natureza de outras criaturas, a qual foi determinada, está confinada aos limites prescritos por nós. Vós, ou seja, a natureza, os animais, as criaturas, elas estão confinadas aos limites que o próprio ser humano estabelece. Mas vós, vocês, seres humanos, que não estáis confinados a nenhum limite, determinareis por vós mesmos vossa natureza, de acordo com o vosso livre-arbítrio, em cujas mãos vos coloquei. É como se Deus estivesse falando isso aqui, né? Eu vos pus no centro do mundo, de modo que daí podeis examinar com mais facilidade tudo o que há no mundo. Não vos fizemos nem celestiais, nem terrenos, nem mortais, nem imortais, para que com maior liberdade e maior dignidade, como moldador e criador de vós mesmos, possais modelar a vós mesmos da maneira como preferirdes. Isso aqui é o suprassumo da liberdade, né? Eu imponho limites à criação, eu crio as normas e as regras, e eu mesmo determino como será a minha jornada e a minha vida. Embora o Pico della Mirandola seja um cristão, a gente está falando de uma época, gente, que todo mundo era cristão. Se você não fosse cristão e falasse qualquer coisa contra a igreja, tu era queimado na fogueira, como herege. Então, mas era crente, o Jorge, era cristão. Quando você fala cristão, cristão crente? Não, cristão porque todo mundo que nasce dentro desse mundo nessa época é cristão. É cristão porque tem que fazer parte da igreja, tem que ser batizado, senão vai para o inferno. Se você não for batizado pela igreja e não fizer parte da Santa Igreja, você vai para o inferno. Então você é cristão. A questão de vida espiritual, de vida com Deus, é outra coisa, né?
Então, interessante essa coisa da autonomia. Interessante esse negócio de eu posso ser o que eu quero ser, porque eu sou autônomo. Rogério, você pode voar? Pode pegar um avião, você pode pegar um helicóptero, você pode voar de asa delta, mas você não pode voar. Seus ossos não foram feitos para voar, sua estrutura não foi feita para voar. Um passarinho pode voar. Então, quando o Pico de Mirandola diz isso, ele está falando de uma época em que toda uma sociedade está vislumbrando um horizonte novo de possibilidades, em que Deus está sendo tirado de lado e o homem está se colocando no centro das coisas. A gente pode. A gente pode moldar e criar. Aí eu digo para você, isso aqui não reflete na nossa sociedade de hoje? Isso aqui não reflete na palavra de um coach? Você pode ser, você consegue, você pode ser o que você quiser, é só acreditar e seguir o seu coração. Não é uma atualização desse pensamento. Cara, eu não sei se eu posso todas as coisas. Eu posso muita coisa, o homem tem muito poder. Mas eu não sei se eu posso tudo, né? Não é tudo que eu posso. Tem coisa que eu não posso. Eu não posso dar à luz, por exemplo. Eu não posso. Minha natureza não foi constituída para que eu dê à luz. Então, a não ser que a ciência evolua ao ponto de instalar dentro do homem um útero artificial, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí, mas a nossa estrutura óssea e os nossos órgãos internos não permitem, eu não posso gerar. Uma mulher pode, ela pode gerar um filho. Ainda que ela se entenda como mulher trans, como um homem trans, né? E entre num processo de ressignificação sexual e tome hormônios masculinos e etc e tal, ela tem um útero. E se em dado momento ela quiser com o parceiro, com a parceira, abrigar no seu útero um filho, apesar de toda a caracterização masculina dela, ele vai poder gerar um filho lá dentro. Então, esse ser humano autônomo, ele é um ser humano que extrapola todas as regras pré-estabelecidas dentro dessa perspectiva do Deus Criador, tá? Estou dizendo aqui para cristãos, né? Mas nesse mundo, nesse momento da história, o cara quer se libertar. E não é muito diferente de hoje, tá? A terceira coisa na página 132 é, de acordo com a visão humanista, o mundo não humano tem sua própria autonomia em relação a Deus. Ou seja, não é só o ser humano que é independente em relação a Deus. A criação também. E uma coisa interessante, que eu nunca tinha me dado conta, mas quando eu li essa página, eu me dei conta. Olha só, de acordo com a visão humanista secular, o mundo não humano tem sua própria autonomia em relação a Deus. Estou na página 132, né, no tópico 3. Não só a humanidade, mas também a totalidade do andar inferior de Aquino, do Tomás de Aquino, que a gente viu semana passada, retrasada, ao ser considerado separado do superior, perde sua ligação íntima com o Criador. Olha essa frase agora. O mundo perdeu seu caráter de criação e se tornou natureza. O mundo perdeu seu caráter de criação e se tornou natureza. Ao enxergar o mundo como natureza, o humanista o tira das mãos de Deus e o torna independente. Cara, é interessante isso, né? A gente não fala de criação, você fala de natureza. A natureza. E quando você fala a natureza, já é um reflexo dessa época aqui, ó, em que o ser humano está tentando desvincular tudo que está aqui embaixo de Deus, o ser humano, e agora a própria obra criada. Isso aqui é muito interessante, né? Que é muito bacana. E o quarto ponto aqui, ó, ele fala aqui como corolário, né, para coroar
esses 3 primeiros pontos, era inevitável que a natureza, que a humanidade se lançasse à tarefa de se tornar senhora da natureza. Se a natureza está desligada de Deus, se a criação está desligada de Deus, quem vai governar essa criação? Então, era inevitável que o homem assumisse o senhorio da natureza. Agora, ele vai dominar sobre ela. Bom, lá no Gênesis, Deus deu para o homem uma missão, né? O homem tinha que cuidar do jardim. Quando a gente olha para o homem de Gênesis, para Adão, para a humanidade que está lá, o homem precisa se relacionar com Deus, o homem precisa se relacionar com a natureza, o homem precisa se relacionar com o seu próximo. O pecado quebra diretamente essa relação do homem com Deus. Depois do pecado, a primeira coisa que acontece é Caim matar Abel, ou seja, é um sinal de que não é só a relação do homem com Deus que foi quebrada com o pecado, a relação do homem com o homem também foi quebrada. E a relação do homem com a natureza também foi quebrada. E o que acontece é que a igreja, com essa perspectiva de que só a vida espiritual vale, a religião negligencia essa relação do homem com a natureza e do homem com o próximo. A relação do homem com o seu próximo na cristandade, no domínio católico da Idade Média, é uma relação hierárquica. O rei foi Deus que estabeleceu e o povo que se lasque, né, meu? A própria igreja vai tratar o povo, só quer sugar do povo o que puder sugar. Então, a própria igreja menosprezou a natureza e menosprezou o próximo. Aí essa sociedade agora que está se libertando está olhando para isso. Tá? Aí na página 133 ele vai dizer assim, ó, a cultura, página 133, a cultura é moldada pela compreensão religiosa coletiva que um povo tem acerca do propósito e do significado de sua vida. Iniciando na Renascença, o desejo de controlar e dominar a criação não humana a fim de atender a propósitos sociais humanos haveria de se desenvolver a partir dessa semente. Então, começa lá na Renascença, na Idade Média, essa tentativa, esse desejo do homem controlar a natureza. Hoje, é isso que a gente vê, né? O homem não só controla a natureza, como ele agride a natureza, ele esfola a natureza, a criação de Deus, ele tira da natureza suas riquezas, ele quebra com com a ordem natural, com os ciclos naturais. Essa coisa que a gente viu agora, poucas semanas atrás, das chuvas lá em São Sebastião, isso aí é o homem interferindo na natureza. E para o seu próprio benefício, né? Para ter turismo e por ganância, ele joga o pobre para morar nos piores lugares. Esse pobre precisa desmatar, construir no sopé de morro, no morro, tem que morar no morro acima. Aí, quando vem a chuva e a enxurrada, é o resultado desse homem que, ao invés de cuidar da natureza, do jardim de Deus, esse homem está esfolando a natureza, esfolando o jardim de Deus. Eu não vou colocar a culpa aqui no pobre que foi morar lá. Eu vou colocar a culpa aqui na elite rica, que usufrui da natureza como se ela fosse sua, e impõe a sua agenda financeira, né? E vai destruindo. Tudo que o homem põe à mão, ele destrói. Muito bem. A gente está passando da Idade Média para a Idade Moderna, a gente está avançando séculos, e o livro vai falar sobre a Reforma. Na página 134, século XVI, 1500. 1500 alguma coisa.
A reforma, ele vai dizer assim, ó, na página 134. Ele cita, achei interessante essa citação aqui do Crane Brinton. Era uma vez duas gêmeas loiras chamadas Renascença e Reforma, perseguidas e maltratadas, que se voltaram contra sua perversa e débil madrasta, a Igreja Católica da Idade Média. Interessante essa cosmovisão aqui, né? É o conto de fadas do Crane Brinton. Mas o autor vai dizer assim: a outra forma de se apresentar a mesma narrativa em que as duas forças espirituais, a cristã e a humanista, que lutam pelo domínio da cultura ocidental, encontram suas raízes europeias, respectivamente, na Reforma e na Renascença. Até hoje, essas duas forças estão brigando uma contra a outra. E elas duas nascem no mesmo lugar. Bom, o autor vai dizer que há aspectos positivos na Reforma, é claro que há. Ele vai dizer assim na página 134, no último parágrafo. Para começarmos com os aspectos positivos da reforma, precisamos reconhecer que foi uma renovação integralmente cristã, com a recuperação de muitas dimensões do evangelho que haviam se tornado obscuras durante a fase do cristianismo da Idade Média. Os reformadores reafirmaram a virtude da criação. Isso foi bom. E aí ele vai dizer assim, ó, reagindo ao dualismo, isso aqui é importante para a gente, ó, reagindo ao dualismo que havia colocado monges e sacerdotes em um plano mais elevado e sagrado, os reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, insistiram em que servimos a Deus em todas as vocações culturais, mediante o serviço ao próximo. Não é só o monge e o sacerdote que serve a Deus, né? Assim, Lutero imagina que Maria, a mãe de Jesus, logo após receber a visita do anjo Gabriel, simplesmente retorna a seus afazeres domésticos, ordenhar, cozinhar, lavar, varrer. Em outras palavras, mesmo depois da anunciação, Maria reassume seu chamado divino para ser serva. Para Lutero, cada responsabilidade humana é uma vocação sagrada. E sagrada na mesma proporção, quer a pessoa seja chamada a gerar o menino Jesus ou a pôr o jantar na mesa. Isso aqui é importante para nós. Ou seja, eu não estou servindo a Deus só como diácono na igreja, ou só como presbítero, ou só como pastor. Eu estou servindo a Deus quando eu sirvo, por exemplo, a mesa para minha família. Todas as minhas funções humanas, elas são e podem ser um serviço a Deus. Podem ser para a glória de Deus. Isso é fruto da reforma. A religião da Idade Média separava o santo do profano, né? Santo é mosteiro, padre e monge. Mundo é profano. Tudo que é do mundo é profano. E cada vez mais a igreja se fecha nessa realidade espiritual aí. Tudo é profano. Só que esse mundo aqui fora começa a crescer, né, gente? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E daqui a pouco ele fala assim, mano, essa igreja aí não serve mais para nada. Ela já não responde mais às demandas da vida. E aí esse mundo aqui está olhando para essa vida natural, essa vida aqui de baixo. E a igreja não consegue. A reforma vem e diz assim, não, meu, essa vida aqui é vida. Aqui a gente também serve a Deus. Então a reforma é importante nesse aspecto, importante para a gente até hoje, importante para nós no exercício da nossa missão, importante porque até hoje esse dualismo existe. Rock é do diabo. Ir num barzinho com a sua esposa é do diabo. É do mundo. E essa roupa é do mundo. E essa música é do mundo. E beber uma cerveja com os amigos é do mundo. E dançar na minha festa é do mundo. Então, até hoje, isso é incrível, até hoje, esse dualismo está presente na igreja. Em vários aspectos. E quando a gente vai fazer alguma coisa que a igreja sempre disse que é do mundo, a gente fica meio... Ai, meu Deus, será que eu posso fazer? A gente se sente meio acusado assim, né? Porque isso aí sempre foi do mundo, sempre foi considerado como um negócio profano e não santo.
Então é muito interessante como essa teologia da Idade Média ainda encontra espaço nas nossas igrejas hoje. Isso aqui é do mundo, isso não é do mundo. Isso é santo, isso é profano. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Porque na igreja, quem pode subir no altar? Só quem está em santidade. Se a líder do louvor, ou se o líder do louvor tiver em pecado, ele não pode cantar. Porque é uma separação entre santo e profano. E dentro da perspectiva religiosa dos nossos dias, o palco é um altar santo. Você tem que pisar lá em santidade. A pergunta que eu faço para vocês é: quem de nós aqui é mais santo ou menos santo para pisar naquele altar lá? Quem de nós não tem pecado que atire a pedra? É muito louco essa separação que se faz. E esse dualismo que até hoje perdura nas nossas igrejas, né? Ainda, não vou dizer da gente na Casa da Rocha, né? Mas isso é um trem que até hoje ainda perdura. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência desse tipo, assim. Ah, fulano não pode tocar porque está em pecado. Assim, está todo mundo em pecado, porque nós estamos mergulhados no pecado. Eu estou confessando meu pecado, lutando contra ele todo dia. Ou, eu não sei se o Rogério já viu isso. Você vai entregar a ceia para a pessoa e ela não pega. Não, não, esse mês eu não posso beber, porque ele faz uma ideia assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Então, se eu estou em pecado, eu não vou comer. Como assim, se prostituta, publicano e pecador sentaram à mesa com Jesus? Como assim eu não vou? Como assim eu não vou comer do corpo e não vou participar do sangue? Se é isso aqui que é o sinal do meu perdão, foi morrendo que Cristo me perdoou. Então, se há um lugar para o pecador, é aquele ali, assentado à mesa, compartilhando o pão e o cálice, recebendo o perdão do Senhor. Mas a gente faz esse dualismo. Está sobre nós ainda, até hoje. Está na nossa cosmovisão. Está no nosso jeito de pensar a igreja. Está nas nossas ações, está nas nossas fofocas, está em todo lugar. Ai, ai, ai. Pois bem, quando Lutero disse isso, a igreja chamou ele. Ou você se retrata ou você vai ser excomungado. Deixa eu falar uma coisa para você. Na Idade Média, sabe o que significa ser excomungado? Ir para o inferno, direto. Porque só vai para o céu quem pertence à Santa Igreja. E quem não é da igreja, vai para o inferno. Se você for excomungado, inferno direto. Esse é, eu estou falando de Idade Média, não tinha internet, não tinha televisão. Quem detinha a verdade é a igreja. Quem representa Deus na terra? A igreja. Quem dita as regras? A igreja. E o que a igreja diz é verdade. E eu quero ir para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. De jeito nenhum. Isso é uma opressão violenta, né, irmãos? Isso é uma opressão violenta. E sabe qual é a meleca? Isso aqui está na igreja até hoje. Putz grila, irmão. Como é que isso aqui está na igreja até hoje? Como é que pode, irmão? A pessoa não tira férias sem falar com o pastor. A pessoa não vai, não sai no final de semana para viajar sem falar com o pastor, porque o pastor tem que liberar. Porque é o pastor quem dita as regras da igreja. Não posso faltar. Isso é uma loucura, né? Isso aí é uma opressão da Idade Média, presente hoje nas nossas igrejas. Ou seja, esse jeito de pensar e essa teologia continuam presentes, sem que a gente perceba, e a gente está chamando isso de Bíblia. De alguma forma, a gente está chamando isso de Bíblia.
E o cara tem que ir, ele tem que cumprir a escala, ele tem que estar na igreja de segunda a segunda, senão o inimigo vai se levantar, senão ele vai dar brecha, o inimigo vai entrar pela brecha, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, ele tem que participar das campanhas, ele tem que cumprir os desafios, ele tem que estar lá feito um louco, ele tem que largar a vida dele e mergulhar lá dentro, porque só ali está a santidade, só ali está Deus, fora é o mundo, fora é Satanás. A mesma opressão que a gente tinha lá na Idade Média, a gente ainda tem hoje. E aí a gente tem um monte de gente que, por causa da igreja, adoece. Adoece na alma, assim, né, sabe? Começa a ter crise de ansiedade, um monte de coisa. Não é loucura esse negócio de cosmovisão, irmãos, que ele fica impregnado na gente e a gente nem percebe. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia através dessa lente opressora. Aí se você vai numa igreja desse tipo aí, é isso aí que eles vão dizer. Você é líder de rede, você tem que falar com o teu líder, o líder da rede fala com o líder geral, o líder dos líderes, o líder não sei o que lá, e todo mundo debaixo de uma opressão gigantesca dentro dessa perspectiva do mundo, desse dualismo. Da gente voltar àquela coisa de fazer a corte. O namorado tem que fazer a corte com a moça, até descobrir se é da vontade de Deus ou se não é, e quem vai dizer se é da vontade de Deus é o líder. Até a escolha, até a esposa que eu escolho está sujeita à minha liderança da igreja. É você terceirizar muito a sua vida na mão do outro, sendo que o outro não é mais sacerdote, eu sou sacerdote de mim mesmo. Isso aí é Bíblia e é uma herança nossa da reforma, mas está na igreja ainda hoje. Cosmovisão. Não sei se estou falando. Se eu estiver falando alguma coisa que não é de igreja, vocês podem discordar, levantar a mão e discordar. Como não tem slide hoje, pode discordar a qualquer momento. Ou se tiver uma experiência que ateste o que eu estou falando, pode levantar a mão também, levantar a mão e sair falando que hoje nós estamos tranquilos. Estamos sem slide, estamos aqui na cara a cara. Quer dizer, eu, o Rogério e o Alê, né? O resto está todo mundo escondido, ou no metrô, ou andando, fazendo as coisas de casa. Fica à vontade, não estou reclamando não, gente. Fica aí, fica de boa. Ok. A revolução científica, a ciência e o desenvolvimento da modernidade, séculos XVI e século XVII. Na página 139 tem um quadrinho, uma figura, método racional de Descartes, método empírico de Bacon e o método científico de Newton. O que fica é o método científico de Newton. Eu queria convidar você a sair dessa página aqui, ó, da página 139, e ir para a página 150. 150. Quero olhar essas duas figuras juntas, tá? Se tiver com o teu livro na mão aí, faça isso. Ó, eu prendi aqui, ó, e eu tô nas duas páginas, tá? Método científico de Newton, ele parte da menor partícula para entendê-la e entender como ela funciona com o todo, e ele vai assim, então, esmiuçando para poder descobrir como as coisas funcionam, para descobrir se é verdade ou não. Vai testando. Na figura 150, da página 150, olha só, uma barra cinza, filtro da razão científica. Ali em cima, ó, pretensões à verdade. Ó, isso aqui é verdade, legal. Para eu descobrir se é verdade, vai passar pelo filtro da razão científica. Se a razão científica, pelo método de Newton, aceitou que é verdade, então passou para o outro lado, ó, verdade. É um fato, é um conhecimento público.
Não passou pelo filtro da razão científica. Olha, é só uma opinião. Voltou para trás, tá vendo? É só uma opinião. É só um valor. É só uma crença pessoal. Olha que coisa louca. Vou colocar aqui, ó. Pretensão à verdade. Jesus andou sobre as águas. Vão passar pelo filtro da razão científica. Um corpo humano consegue ficar em pé em cima d'água? Alê, não. Afunda. Então, é só sua opinião. É uma crença sua. Não é uma verdade, não é um fato. Jesus ressuscitou. Pode alguém ressuscitar, gente? Não. Então, não passou pelo filtro da razão científica. É só a sua opinião. É só a sua crença. O que acontece na modernidade, diferentemente da Idade Média, é que na Idade Média o filtro aqui, ó, era a igreja, a teologia, a Bíblia, Deus. Era Deus quem dizia o que é verdade e o que não é verdade. Porque Deus é Senhor e soberano sobre tudo. Mas com o advento da modernidade, é a razão, é a ciência, é o homem que está no centro de tudo, é ele que diz o que é verdade. E no fim, a igreja com os seus dogmas, com a sua teologia, com a sua fé, ela não é mais uma verdade mundial, absoluta, para todo mundo. Não. É só para algumas pessoas, é só uma questão de opinião. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem isso é só uma crença pessoal, não passa pelo crivo da razão científica. Então, não é verdade. Isso aqui é interessante para a gente, tá? É interessante para a gente hoje. Tá. Ô, Jorge, e como é que a ciência conseguiu vencer a fé e a religião? A culpa foi da igreja. Porque durante a Idade Média, a igreja tinha como base, tá na 139 a página, tá? A igreja acreditava nas ideias de um astrônomo pagão, o Ptolomeu, que viveu de 366 a 282 antes de Cristo. Para Ptolomeu, a Terra era o centro imóvel do universo. Essa ideia é de Ptolomeu em 282 antes de Cristo. A igreja comprou essa ideia e aprovou essa ideia aí. Beleza. Aí vem Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, todos, um dialogando com as ideias do outro, vem dizer que não. O universo é heliocêntrico, o Sol está no centro. É a Terra que está girando. A igreja aceita isso? Não. Quando a igreja não aceita, a igreja cai num obscurantismo, né? A igreja está obsoleta. Mas aí vem a reforma, e com a reforma, sola scriptura. A gente falou disso já, não falou? Sola Escritura? Pois é. Aí o que diz o Salmo 104? Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. O Josué orou e deu ordem ao sol, e o sol parou, para o Josué poder vencer a batalha, Josué capítulo 10. Quando a reforma olha para as escrituras e diz sola escritura, ela vai dizer, o sol parou, é porque a terra é mesmo imóvel. Ela não se abala por nada. Ela é o centro do universo. Então, por motivos distintos, na Idade Média, a Igreja Católica, por causa do Ptolomeu, e na Reforma, a Igreja Protestante, por causa dessas duas ideias, de uma má exegese do texto, né? Uma má interpretação. Ciência e religião não precisam ser irreconciliáveis, né? E esse aspecto obscurantista da igreja, ou seja, a igreja não aceita, e a igreja não dialoga com a ciência e com a cultura, isso vai deixando a igreja fora da vida da sociedade. É o que está numa figurinha na página 141, lá embaixo. Ó. Sociedade europeia, o centro era a igreja,
E depois, na sociedade europeia, na modernidade, a razão é que é o centro. E a igreja e Deus foi relevado a segundo plano, a uma mera opinião, a uma mera crença. É assim que é assim que a modernidade e o humanismo veem a fé. Na 142, ó, lá em cima, tem aqui ó, o que seria um humanismo, né? Fé no progresso, fé na razão, fé na tecnologia, fé em um mundo social racionalmente ordenado. Fé no progresso é essa ideia de que as coisas vão sempre andar para frente, que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir, que o homem pode. O Immanuel Kant vai dizer: o destino da espécie humana como um todo é o de progresso ininterrupto. Isso aqui é o que se pensava naquela época, né? Estão falando de 1700, 1800. O Dom João nem tinha chegado no Brasil ainda. E a sociedade lá já estava fervendo, né? Então, essa ideia, era muito forte naquela época. A segunda, a fé na razão, fé nesse ser humano centrado, fé de que ele vai dar conta de todas as demandas da vida, fé nessa razão científica autônoma, fé que o ser humano consegue dar conta do universo, fé na tecnologia, fé que eu vou, a partir da tecnologia, eu vou salvar o mundo, né? E fé num mundo social racionalmente ordenado. Fé que esse mundo aqui vai andar para frente, que a sociedade vai encontrar equilíbrio, harmonia, paz, todo mundo vai se dar bem, e etc, e tudo mais. E assim vai. É claro que não dá certo, né, irmãos? É claro que não funciona, mas a ideia é. Vou para 148, tá? O choque entre a fé iluminista e o evangelho. O choque é a figura da 150, que eu fiz questão de citar ela antes. E aí o seguinte resultado, lá embaixo, ó. O Ocidente havia perdido sua fé em Deus e encontrou uma nova fé, fé na ciência e fé no ser humano. O problema é que cosmovisão é um negócio do coração, né? Cosmovisão, ela tem fundamentos de fé, características de religião. E o autor vai dizer assim: nenhum compromisso de fé, eu tenho fé na ciência e fé no ser humano. Nenhum compromisso de fé, de verdade, pode ficar para sempre somente no coração ou na mente, na teoria ou na afirmação verbal. Ele sempre vai encarnar nos planos social, político e econômico. Então, na Idade Moderna, essa fé na ciência, no ser humano, vão se encarnar no social, no político, no econômico. E aí vem as revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial. Você tem o ser humano trabalhando 20 horas numa fábrica para o cara ficar rico. Você tem o processo de industrialização da Europa. E você tem a Revolução Francesa, porque até esse momento, gente, a questão da autoridade do rei ainda era grande. Quem estabeleceu o rei? Deus. Quem disse isso? A igreja. E o rei diz: a igreja está certa. E a igreja diz: o rei está certo. Na Revolução Francesa, vem esse desmonte, né? É aí que realmente a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna. A Revolução Francesa vai lá, mata o rei e fala: mano, não tem nada disso não. Tem rei, não tem Deus, não tem nada disso. Nós vamos correr atrás aqui, nós vamos encontrar a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a declaração dos direitos do homem, do cidadão,
a gente vai acabar com esse negócio de nobreza, e nós vamos resolver as coisas. E aí a vida vai andando. Quando a Revolução Industrial vem, e esse homem está queimando carvão, tocando horror na natureza, desbravando, desmontando, derrubando árvore, e oprimindo as pessoas para poder trabalhar, e você começa a perceber que as coisas não são bem assim como a gente imaginava, um filósofo aqui vai dizer assim, ó, que o sofrimento é o preço do progresso evolutivo. Aí é difícil, né? Ou seja, vamos queimar a gente, que é porque isso aí nós vamos... É assim que o desenvolvimento acontece. É o liberalismo, né? Aí ele vai dizer assim, ó, depois outros liberais, né? Vão ter um pouco mais de consciência social, mas também estão vendo o sofrimento humano como parte da história. É assim mesmo. Vai morrer gente. Esse é o lado do capitalismo, do liberalismo, e o outro lado é o marxismo, que está aqui na página 155. Ele não fala muito sobre Marx, mas o Marx é o cara que olha para esse mundo moderno e ele percebe que, apesar de não ter mais o rei oprimindo os seus súditos, o ser humano continua oprimindo o outro. O dono do dinheiro que montou a fábrica, ele oprime o funcionário, que não tem direito a nada, está só se ferrando, trabalhando 20 horas por dia, criança, trabalhando nas minas de carvão e trabalhando nas fábricas. Ou seja, o Marx percebeu assim, cara, não mudou nada. Mudou quem manda, mas a estrutura de opressão continua a mesma. Então vem do Marx a ideia de que, no fundo, sempre foi assim. É o cara que escraviza e o escravo, é o chefe da fábrica e o proletário, é a igreja e o povo. Ou seja, na história da humanidade sempre tem um oprimindo e o outro sendo oprimido. Então ele vai falar do socialismo. Ele vai propor que não exista mais isso. Ele vê o mundo a partir de uma lente de classe social. Para ele, o problema são as classes sociais. A gente tem que derrubar a classe alta para poder igualar todo mundo. E depois que a gente igualou, a gente vamos viver um comunismo, onde tudo é comum e todo mundo é feliz realizando o seu trabalho. Eu acho até a ideia interessante. O problema é que eu não consigo pensar o ser humano sem o pecado, né? Não consigo pensar no ser humano sem o pecado. E que essa questão do ser humano oprimir o outro ser humano é porque lá no Éden o pecado produziu isso. O homem deixou de se relacionar com Deus e perdeu a sua relação com o próximo. O homem não vê mais o próximo como semelhante, o homem vê o próximo como alguém a ser explorado. Isso não é só da fábrica, do proletário, da elite, do rei, da igreja, isso é do ser humano. Qualquer estrutura que o ser humano criar, ela vai ter sempre essa perspectiva, porque é a perspectiva da queda. Né? Mas essas duas correntes saem do século XIX e vão dominar a maior parte do século XX, diz o autor aqui. A questão desse socialismo marxista lá em Moscou e do liberalismo lá em Washington. Ou seja, a gente viveu isso bastante, né? Uma coisa interessante que o livro aqui não diz nada sobre o marxismo é que tem um pensamento que sustenta o marxismo, que é o materialismo histórico dialético. Também, se o cara fosse falar mais coisas, eu ia querer matar ele aqui. Mas para Marx não tem nada transcendente, não existe Deus. Só existe a gente aqui. Então ele é o materialista.
ele é histórico, porque eu construo a minha história. Então, eu sou um materialista, não tem nada além dessa nossa vida aqui, tem Deus, não tem nada, e eu vou construir a minha história. E eu construo essa minha história através da dialética, dialética de diálogo, né, de conversa. Mas o Marx diz assim, a dialética é assim, o ser humano, ele pega um pedaço de pau e ele constrói uma cama. Então, o ser humano está conversando com a natureza, produzindo coisas. Essa é a dialética da vida. Essa dialética é constante com tudo na vida. Eu tô conversando com outra pessoa, eu estou imprimindo uma característica minha nele, ele está imprimindo a característica dele em mim. Essa dialética é constante. E as coisas vão sendo feitas, transformadas. O homem consegue pegar um pedaço de aço e construir uma chave de fenda, porque ele está transformando o mundo ao seu redor. O homem está transformando o mundo ao seu redor. Então, o Marx é um materialista, histórico, dialético. A gente é crente, a gente pode ser marxista? Bom, primeiro, eu não sou um materialista, porque eu creio em Deus. Eu creio num mundo espiritual. Então, não dá para ser materialista. Histórico, eu construo a minha história. Eu não sei se eu acho que a gente tem muita responsabilidade sobre a nossa vida, mas Deus age na história. Deus age na nossa história, Deus interfere na nossa história. Deus trabalha na nossa história. Então não dá para ser materialista e nem dá para ser histórico 100%. E o dialético, Jorge? O dialético acho que tem sentido, porque a gente está em constante, num mundo de constante transformação em que o homem está produzindo isso aí. Dá para ser marxista? Não, não dá para ser. Mas dá para ler e achar que tem coisa interessante? Sim, dá para ler e achar que tem coisa interessante. De boa. E encerro esse nosso bate-papo com esses tópicos aqui, ó, que é um resumo que o autor faz na página 160. A humanidade tem a capacidade de renovar o mundo? Ou será que, quando afirmou que a fé na humanidade havia sido despedaçada, Jung sabia de fato o que estava acontecendo com a humanidade ocidental? Eu pulei o Jung, tá? Depois você volta, tá na página 158. Mas será que a gente, ser humano, tem a condição de renovar esse mundo que a gente vive? E olhando para esse mundo que a gente vive, esse é o caminho que a gente está indo? A razão científica conseguirá, de fato, nos dar um conhecimento verdadeiro que transcenda Deus e Cristo, né? Somos realmente capazes de dominar a natureza para construir um mundo melhor? Somos capazes de construir um mundo melhor? Quando eu passo pela favela da Vila Prudente e pela favela de Heliópolis, porque para ir da minha casa para a igreja eu passo pelas duas, eu me pergunto isso aí. Será que a gente realmente consegue e tem conseguido construir um mundo melhor? Quando eu olho para a tragédia lá de São Sebastião, quando eu olho para as pessoas vivendo em condição subhumana, quando eu paro e penso que metade da população brasileira, vou falar da nossa realidade, né, não tem água encanada, não tem serviço de esgoto, quando eu penso que 25% da população brasileira vive em condição de insegurança alimentar, 25% da população brasileira, nós somos 200 milhões, são 50 milhões de pessoas que não sabem se vão comer a próxima refeição. No Brasil, gente, 50 milhões de brasileiros não sabem se vão comer a próxima refeição. E eu me pergunto, será que a gente realmente está construindo um mundo melhor? Ou para quem, né? A tecnologia pode realmente libertar a gente? Acaso acaso a tecnologia, na verdade, não nos desumanizou? Não está produzindo inúmeros problemas sociais? Essa ideia de que a tecnologia ia avançar, ia salvar a gente? Desculpa, mas a gente está vendo o contrário disso, né? A tecnologia nos afasta.
deveria nos aproximar, mas nos afasta. Existe um futuro, gente. O crescimento econômico e a prosperidade material realmente trazem um futuro de felicidade? Ou o preço elevado que estão pagando agora no que diz respeito ao colapso psicológico, relacional, é o verdadeiro resultado do nosso investimento? Essa procura por riqueza tão grande tem produzido gente tão doente? É isso mesmo? Essas perguntas todas são perguntas para a humanidade moderna, né? Para essa ideia de que tudo ia andar para frente, para essa ideia darwinista, né? Desse, que a humanidade está num processo de evolução e tudo mais, né? São perguntas aí para a gente responder para esse mundo que a gente vive, né? Eu faria até uma pergunta aqui para encerrar, que o autor não fez, né? Como é que eu estou criando meu filho, por exemplo? Só para a gente encerrar nosso bate-papo. No que eu acredito, né? Acredito em todo esse discurso de que eu tenho que ir para cima, que eu tenho que produzir, que eu tenho que crescer, que eu tenho que vou fazer, que eu posso fazer, que eu posso ser o que eu quiser, basta eu acreditar e não sei o quê, e nessa loucura, nesse afã por alcançar tudo isso, eu vou ter que pensar que o Darwin dizia que só os mais aptos vão sobreviver, né? Aqueles que não estão aptos para enfrentar essa realidade, eles vão morrer, vão ficar para trás. Então, como é que eu educo meu filho numa sociedade como essa, quando a Bíblia diz para eu estender a mão para o mais fraco, e a sociedade diz que só vai sobreviver o mais forte, e a sociedade diz que eu tenho que ser forte? Então, as perguntas são relevantes aqui do autor, né? É isso mesmo? A gente está conseguindo? Eu acho que são perguntas interessantes para a gente responder quando a gente for falar de Deus nas nossas conversas, né? Quando a gente for falar de Jesus, do reino, nas nossas conversas. Mas é isso aí. O plenário está aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, óbvio. Desculpa, o capítulo foi grande e é chato. É chato, né? Esse foi chato. Mas está com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu respondo essa pergunta. Deus continua levantando a sua igreja, né, Exílio? Eu acho que essa é a nossa resposta, né? Deus continua estendendo o seu reino através da igreja, no objetivo de que o reino de Deus, que é misericórdia, amor, justiça, paz, esse reino alcance as pessoas através da igreja. Deus continua fazendo. O problema é que nós, igreja, ao invés de nós entendermos que a nossa missão é cumprir com a missão de Deus e estender o reino e abraçar as pessoas com o amor de Deus, nós, igreja, entramos nessa lógica dessa cosmovisão moderna. A igreja está querendo desenvolver, crescer, conquistar. A igreja quer ter político, a igreja quer ter rádio, a igreja quer ter televisão, a igreja quer ter poder, a igreja quer ter dinheiro. A igreja quer abrir mais igrejas, ela quer abrir mais filiais, e com mais filiais ela quer ter mais poder. Então a igreja, ao invés de levar para o mundo o reino, a igreja, contaminada pela cosmovisão da modernidade, pela cosmovisão dominante, ela não tem nada a oferecer para o mundo, porque ela é o reflexo do mundo. Ela é o retrato fiel do mundo. Então eu entro na igreja, e lá dentro da igreja tem a competição entre os membros, para ver quem vai ser o próximo diácono, o próximo presbítero. Lá dentro está o ódio, lá dentro está a homofobia, lá dentro está o preconceito, dentro da igreja está uma disputa de poder e de espaço, lá dentro da igreja está uma religiosidade falsa, mentirosa, aparente.
A igreja está doente, porque a igreja ela abraçou o pensamento do mundo e se afastou da sua realidade espiritual, né? Mas o que Deus está fazendo? Cara, Deus está fazendo. Deus está levantando a sua igreja. Deus levantou a gente, ó. Deus levantou a gente. A gente está oferecendo serviço psicológico. A gente está entregando cesta básica. A gente está aqui discutindo essas coisas, Zezir. A gente está aqui discutindo essas coisas. Alguém pode falar assim: ah, pastor, porque a gente tão chato isso aqui, tão difícil. Mas a gente está aqui discutindo essas coisas porque elas estão destruindo a igreja. E a igreja não vê isso. Ela não percebe isso, porque ela é com essa lente que ela lê o evangelho. Aí, quando ela vai ler o evangelho com essa lente aqui, ela vai dizer isso aí, que a gente tem que crescer, que a gente tem que prosperar, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que largar as estacas da tenda. É isso aí que eu penso. Que a gente tem que ser feliz, que Deus vai te fazer feliz, Deus vai te honrar, Deus vai te visitar, Deus vai fazer tudo, porque você é o centro do universo. Olha que loucura. A igreja olhou para o mundo e viu que o homem tirou Deus e se colocou no centro. A igreja fez a mesma coisa, colocou o homem no centro de novo. Em tudo, gente. É por isso que eu vou na igreja e quando a gente canta, eu falo disso aí, né? Uma vez o grupo de louvor lá do Tatuapé acabou o louvor para falar com eles, né? Eu falei, gente, olha as músicas que vocês cantaram, né? Então, eu não lembro quais eram, tá? Às vezes cantaram 5 músicas, não lembro quais, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, a primeira foi do nosso irmão André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. Gosta dessa, o Rogério? Eu vou crer, não vou duvidar. Para um pouco. Para quem você está cantando essa música? Para você mesmo, né? Eu estou cantando para Deus? Não. Eu estou falando de Deus? Não. Eu estou cantando para quem? Para mim. Segunda música. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Tururu. Eu estou cantando para quem? Para mim. Eu estou cantando para Deus? Não, eu estou cantando para mim. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu estou cantando para quem? Para mim. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Eu estou cantando para quem? Estou cantando para mim, para o ser humano que está sentado lá na igreja. Então, a igreja, ela comprou essa ideia de que ela precisa falar ao coração desse ser humano aquilo que ele quer ouvir. O ser humano virou o centro do culto. Não é mais Deus, é o ser humano. Essa coisa da modernidade ainda está na gente, está na igreja. A gente ainda tem reflexos da Idade Média, no dualismo, e a gente tem reflexos da Idade Moderna, do antropocentrismo, do homem no centro, da razão. Apesar de nós, brasileiros, não termos passado por essas eras, né? Nossa história começa basicamente em 1808. Mas está no Brasil, está dentro da igreja. E a gente já viveu isso aí na igreja. A gente só não percebe. A gente só percebe quando a gente começa a ler essas coisas chatas, mas que nos levam a reflexões que falam, putz grila, é verdade. Fala, Lê Augusto. Alê, isso é um problema nosso. A igreja, a gente ainda não superou a discussão de Agostinho com Pelágio em 350 depois de Cristo. A gente continua achando quando eu digo a gente, estou falando de igreja como um todo, tá? Não estou falando da gente na Casa da Rocha. A gente ainda acha que ser crente é ser perfeito.
Eu ainda acho que existe uma sinergia para a salvação. Deus me salva, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar, minha vida tem que ser tudo certinho, não sei o quê. E a igreja continua assim. Eu tenho que prosperar, eu não posso ter problema, eu não posso ter luta, eu não posso pecar. Eu preciso, a minha vida precisa ser perfeita, porque só assim eu vou encontrar a minha salvação. A gente ainda está nessa discussão. O Agostinho já tinha dito, gente, não é isso não. Eu não posso fazer nada, foi Deus quem fez por mim. E a igreja passou toda a Idade Média, o Ale, a igreja passou toda a Idade Média, a igreja cristã, não era a igreja católica, porque ainda não tinha reforma, é a igreja cristã, a igreja passou a Idade Média inteira sem conseguir se resolver nesse aspecto. Ela não conseguiu abraçar a ideia do Agostinho, de que a salvação vem de Deus. Ela disse que a salvação dependia dos nossos atos, eu tinha que comprar as indulgências, eu tinha que ir é, participar da Eucaristia, eu tinha que ser batizado, eu tinha que ir para as cruzadas, ou seja, a igreja continuou pensando salvação a partir dessa tentativa do homem de ser perfeito. A gente passa pela modernidade, Alê, a gente chega na pós-modernidade que a gente está hoje, e isso ainda está dentro da igreja. A igreja não conseguiu falar da graça, Lê. O evangelho da graça que nos salva. Deus como aquele que nos restaurou, que nos tirou da morte, que com a sua graça nos sustenta a cada dia. Esse evangelho não é pregado. E se você ligar a televisão, esse evangelho não é pregado. Aliás, na televisão não é o evangelho que é pregado. Eu não sei o que é pregado lá. É pregado positivismo, é pregado um coach positivo, é pregado o Velho Testamento, é pregado qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo. Então, e isso está impregnado nas igrejas, todas elas. É a mesma coisa com o pastor. O pastor tem que ser o cara perfeito, sabe? Como assim? Não tem cara perfeito. Não existe ser humano perfeito. Nós somos todos pecadores. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. O que diz que eu sou cristão não é se eu sou o mais santo da terra, é se eu fui alvo da graça salvadora de Deus. É claro que todos nós cristãos temos o chamado à santidade, né? Então a gente está nessa luta constante entre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo da minha carne. Eu estou lutando contra isso o tempo inteiro, estou orando, pedindo, Espírito Santo de Deus, me assiste nas minhas fraquezas, porque o pecado está aqui, né? E o meu corpo quer fazer, né? Eu quero fazer, mas eu não, ao mesmo tempo eu não quero. Então, esse evangelho não é pregado, o Ale. Então, as pessoas têm uma ideia muito errada do que é o evangelho de Cristo, do que é a igreja. Então, cabe a nós vivermos isso, compartilharmos isso e ensinarmos isso. A gente consegue fazer isso dentro da nossa comunidade, por exemplo. Eu consigo tentar repercutir isso dentro da minha casa. Mas a gente na Casa da Rocha, ele tem uma característica interessante, né? A gente é uma igreja de gente que vem de tudo quanto é canto, e a maioria vem de realidades desse tipo de igreja que a gente falou aqui. Então agora eu estou começando um processo de mudança e agora eu vou começar a levar isso para dentro da minha casa. Cara, vai demorar. Vai demorar, Lê. Até a volta de Cristo vai demorar. Então a gente está aí, a gente está no caminho. Essa é a nossa chamada. Pega a cruz e vamos. Então eu estou lutando contra o mundo, eu estou remando contra a maré do mundo, eu estou remando contra a maré das igrejas evangélicas desse tempo, e eu estou tentando me comunicar com essa cultura maluca que nos cerca. Mas se eu conhecer essa cultura, se eu entender quais são as crenças dela, e se eu confrontar essas crenças, mas o mundo melhorou, mas você encontrou a solução para as coisas,
Se eu souber conversar nesse nível, eu não quero convencer a pessoa, eu só quero saber se ela está consciente de quais são as crenças que ela tem e se essas crenças levaram ela a algum lugar. Porque eu tenho uma oferta, Jesus Cristo. Eu tenho uma esperança. Eu tenho um Deus. Eu tenho uma explicação, o pecado. Eu tenho uma explicação, um homem que se voltou contra Deus. Eu não posso dizer assim que a igreja não errou. A igreja, na Idade Média, errou pra caçamba. Eu tenho que aceitar isso. E eu preciso dizer, sim, nós erramos muito. Eu tenho que dizer que eu errei ontem. Mas isso não muda o fato de Deus nos amar a todos. Então, esse é o nosso desafio, Ale. Eis o nosso desafio para com os nossos filhos. E outra, os nossos filhos são pós-modernos. Para os nossos filhos pós-modernos, nada mais é sólido, tudo é líquido. Você fala assim, eu mandei. E por quê? É porque eu estou falando. E por quê? Que só o que você fala está certo, o que eu falo não está certo? A geração, dessa geração aqui, é uma geração que contesta tudo. Contesta o professor, contesta o padre, contesta você, contesta todo mundo. Porque nesse mundo que a gente vive, nada é verdade. Nada é sólido. Até o meu sexo eu posso escolher. Nem o meu sexo biológico me define. Então a gente vive um tempo de que tudo é líquido, tudo é. E você firmar conceitos numa geração em que tudo é líquido e está todo mundo correndo atrás da sua alegria, eu vou falar assim: casar é você abrir mão da tua alegria para servir o teu cônjuge? Como assim? Que ter uma família é sacrifício, amar é um sacrifício, que ser pai é um sacrifício. Nós estamos na contramão, muito na contramão, gente. A gente está divulgando um reino que é muito contramão. Muito contramão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Semana que vem, capítulo 7, tá? Vamos indo. Vamos tentar. Eu vou tentando resumir assim para a gente chegar lá. Sem eu saber, Charles, sem eu saber, eu defendi ideias da Idade Média, da Idade Moderna, e o meu evangelho é uma coxa de retalhos. Porque quando eu vou ler a Bíblia, a minha lente está toda contaminada. E eu leio a Bíblia e eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo aquilo que me disseram que é a Bíblia. E eu nem sabia. Que coisa é essa, hein? Agora, pelo menos eu sei, e eu vou ter um cuidado. E eu vou conferir com o outro do lado. É isso mesmo? Me ajuda? Vamos se ajudar aqui, ó. Mas é louco, né? É muito louco. Mas é isso. Quem mais tem alguma questão? Eu não tenho. Então é isso aí. Gente, obrigado por vocês se disporem a ler um livro tão difícil. É muito fora da nossa realidade. Muito. É uma leitura pesada, eu entendo, é difícil, porque nos coloca diante de coisas que a gente deveria ter estudado no ensino fundamental, por exemplo, para formar um cidadão. Vão falar da Idade Antiga, da Idade Moderna, vamos ler os pensadores, vamos discutir as ideias, vamos ver por que nós estamos aqui, mas não acontece isso, né? Então, são assuntos que jamais passaram pela nossa mente, e agora a gente está lendo uns negócios tão pesados. Mas eu acho que devagarzinho a gente vai pensando uma coisa ali, uma coisa aqui, e a gente vai entendendo. Devagarzinho, talvez daqui uns anos, quando você for ler de novo, você vai falar, agora eu estou entendendo. E vai ser bom. Mas é isso aí. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais, gente. E até amanhã no culto de quarta e até quinta-feira. Tchau, boa Beijão noite. para todo mundo.